No mesmo rumo. Temores nos assaltam, ou seja, são aquelas circunstâncias, aquelas situações em que tememos por não saber o resultado, ou tememos porque conhecemos o que nos ataca e sabemos da sua capacidade de nos inferir sofrimento. As dúvidas, elas não precisam ter especificamente um agente. Nos temores há um agente. Não é nos temores há algo que nos causa temor. Já na dúvida, a gente não consegue estabelecer tão claramente o que é que está nos preocupando ou nos assaltando. A Bíblia trata de ambos e as duas questões foram trabalhadas por Jesus na vida dos discípulos. Eles eram pessoas que temiam e eram pessoas que têm dúvidas, assim como nós tememos e temos dúvidas. Ou seja, eles eram assaltados pelos temores e assaltados pelas dúvidas em diversas ocasiões do tempo onde Jesus os treinou. E eu quero usar Lucas 8 para tratar dos temores e Mateus 14 para tratar das dúvidas. E no meio do estudo, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode levantar a mão, a gente vai dialogando e trocando as nossas ideias, tá bom? Lucas 8, 22 a 25, você tem aberto aí? Diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, perecemos. Qual era o temor? Era temor de quê? Da morte. Quando fala perecer, é morte. Então eles tinham medo de morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, fez bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Comecemos pelos temores. Sabe, quando a gente trata da questão dos temores, nós como filhos de Deus, nós estamos tratando de algo que fica em oposição àquilo que nós chamamos de fé. Ou seja, os temores são aquilo que assaltam a nossa fé. Que nós, quando enfrentamos, pensamos ou imaginamos ser maiores ou fora do controle do nosso próprio Deus. Realmente esses temores vêm para testar, para realmente inquirir, medir quanto nós confiamos no nosso Deus. A fé é aquilo que vence o temor na Bíblia. E por que a fé é aquilo que vence o temor? Porque o temor está baseado naquilo que você conhece, daquilo que está lhe atacando, ou seja, da capacidade daquilo que está agindo sobre a sua vida, de lhe causar problemas e estragos. Mas a fé também é um conhecimento. Não um conhecimento, ou nem precisa, por exemplo, nós não conseguimos qualificar exatamente, ou cada um vai qualificar de um jeito, o que nós tememos na morte.
Ou seja, cada um de nós vai qualificar de uma forma, se dói, se é pavorosa, se é abrupta, se é após um longo período de enfermidade, cada um de nós vai qualificar de uma forma. Mas quando nós falamos daquilo que vence o temor, que é a fé é o conhecimento de quem? De Deus. Então a Bíblia nos ajuda a qualificar exatamente quem é Deus. Então o temor e a fé, eles estão de lados opostos, e esse texto que é citado aqui demonstra muito bem isso. Eu quero usar o texto de Gálatas 5:25, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, para demonstrar como o temor é exatamente essa ruptura nessa vida de confiança que temos no nosso Deus. Em Gálatas 5:25 está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como que nós começamos a vida cristã, irmãos? Por qual passo? Qual passo dá início à vida cristã? A resposta é lógica. Qual o passo? Fé. A vida cristã não tem outro passo inicial a não ser a fé. E Deus deseja que nós vivamos pela fé o tempo todo. Mas o que acontece? Eu vou ilustrar a nossa caminhada por uma linha. Nós cremos e esta caminhada se inicia, uma caminhada pela fé. Notem que agora ocorrem e podem se dar na nossa vida desde circunstâncias específicas que nos causam temor. Por exemplo, os temores no meio dessa caminhada por fé podem vir, por exemplo, pela descoberta de alguma doença que potencialmente tem o poder de tirar a nossa vida. Isso é uma justificativa mais que plausível para o temor. E nós estamos caminhando pela fé, então um diagnóstico traz uma enfermidade que tem o poder de potencialmente tirar a nossa vida em semanas, meses ou alguns anos. É temor. Ou seja, essa caminhada pela fé é testada pelos temores. Então, Deus nos permite que vençamos isto. Continua a caminhada pela fé. Aqui foi uma questão específica, mas há momentos na vida que não é uma questão específica que lhe preocupa, mas uma condição específica. São momentos como a gente vive agora, momentos de pandemia, momentos de dificuldade financeira, momentos de incerteza quanto ao país, à família, a tanta coisa. E novamente lá vem os temores, agora com uma condição que pode aí se prolongar por muito tempo, e você novamente tem a questão do seu andar por fé testado pelos temores. O que isso nos demonstra? A Bíblia nos chama a iniciarmos a nossa caminhada pela fé, e nós somos chamados a continuar caminhando sempre pela fé. Não tem outra forma de vida cristã. Não tem outro caminho. Não importa a luta que eu e você enfrentemos, o caminhar pela fé sempre será a única solução. Não há um outro atalho. Deus estabeleceu apenas um caminho, e ele não é tão pavimentado como nós imaginamos. Ele, de tal forma, não é tão pavimentado que no Velho Testamento ele é chamado de vereda. Sabe o que é uma vereda? Você já andou no campo onde cria vaca? Agora uma diferenciação entre vacas e bois, entre o macho e a fêmea dos bovinos. O macho dorme um dia em cada canto. Ele não é apegado a um lugar, o boi. Ele dorme um dia lá acolá, outro dia acolá, ele nunca para em lugar algum. E ele segue, ele acha que ele é grandão, ele é forte, ele é isso e aquilo, ele segue por todos os caminhos que dá na cabeça dele. Agora a vaca não, a vaca dorme sempre no mesmo lugar. E sabe o que são as veredas? É que todo dia ela passa ali. E ali não nasce grama. Mas a vereda, se você já andou por uma vereda no meio do pasto, ou algum lugar que o gado anda, é uma coisa curtinho. É simplesmente o espaço do pé dela. E sobe morro e desce morro e desvia para cá e desvia para lá. Não é um caminho plano e reto. É assim que no Velho Testamento a Bíblia chama o andar pela fé. As veredas de Deus, os caminhos de Deus. A Bíblia usa isso no Novo Testamento para referir-se
há uma porta estreita e um caminho o quê? Apertado. Notem que o caminho que conduz à perdição, ele é espaçoso e cheio de gente. Agora o caminho que conduz à vida é uma vereda. Ele é apertado e com pouca companhia. Se você está andando numa grande rodovia, isso já aconteceu comigo muitas vezes viajando pelo interior, lá no sul aqui. Você está andando por uma grande rodovia, tem muita gente andando nela. Só pode ser esse o caminho certo. Não é assim que a gente pensa? Não, tem que ser esse. Olha quanta gente, uma rodovia espaçosa, bonita, mas de repente você pega um outro caminho. Agora é uma estrada de chão, não tem quase ninguém passando. Qual é o primeiro pensamento? Eu só posso estar errado. Sabe que na vida cristã é assim também? Só que na vida cristã é o contrário. Esse caminho pavimentado e cheio de gente, esse caminho que todo mundo está seguindo e parece ser o mais lógico e melhor, não é o bom caminho. A Bíblia diz que o caminho que conduz à perdição é cheio de gente e espaçoso. Mas quando você pega aquele outro caminho, cheio de percalços, cheio de provas, que parece não ter mais ninguém te acompanhando, a Bíblia diz, olha, esse é o caminho, andai por ele. É por isso que a fé é aquilo que nos move mesmo em meio aos temores e a todas as nossas dificuldades. Mas sobre a fé, nós temos que falar sobre as crises da fé. Sim, irmãos, esse caminho é cheio de crises. Esse caminho é cheio de circunstâncias que nos provam. E olha o que acontece aqui com os discípulos, quando eles, em meio à tempestade, mesmo tendo Jesus entre eles, eles entram em crise e eles questionam, olha, não, tu não está te importando que nós vamos morrer? E a resposta de Jesus foi acalmar a tempestade, voltar-se para eles e dizer-lhes, onde está a vossa fé? Quantas e quantas vezes nós temos que perguntar para nós também, no meio das crises, aonde está a nossa fé? E qual a razão específica pela qual Jesus os repreendeu? A agitação deles. Sabe qual é uma das principais questões que a crise da fé age na nossa vida? E você pode verificar isso bem. Agitação. Nos tornamos agitados. Parece que não há um porto calmo, não há um porto seguro. Literalmente os discípulos perderam o domínio próprio. Perderam realmente o controle. Literalmente entraram em pânico. E a pergunta de Jesus foi, onde está a vossa fé? E toda esta agitação não era realmente, e não encontrava a sua real razão nas ondas, no vento, na água que entrava no barco. Eles não reclamaram nem com as ondas, nem com o vento. Eles foram reclamar com quem? Com aquele que nós sempre reclamamos no momento das crises. Quando a nossa vida se agita, o que normalmente nós questionamos é, Deus, tu te importa? Não te importa que pereçamos? Não te importa que a gente se perca aqui? Deus, realmente tu está se importando com tudo isso? Olha, eu estou passando por anos de crise, dificuldades e lutas das quais eu não consigo sair. O Senhor realmente não se importa com isso? Deixa eu dizer-lhe algo. Antes de tudo, duvidar que Deus se importa é um pensamento pecaminoso. Porque você ainda não percebeu o que Ele tem feito. Duvidar que Ele se importa, antes de tudo, é um pensamento egoísta. Por achar, ou na nossa mente, que Deus deve estar, e Ele está à nossa disposição 24 horas por dia, mas por achar que Ele está sendo mole demais, molenga demais, displicente demais, a ponto de não cuidar de mim. Isso tudo envolve as crises da fé. Para eles, para os discípulos, Jesus não estava preocupado tanto assim com a situação deles. Então é nesse momento que eles tentam assumir o controle das coisas. Não conseguem. Eles não conseguem cuidar de si mesmo. Então a pergunta é, mestre, não te importa que pereçamos? E nas crises da nossa fé, nós vamos questionar Deus a respeito disso.
não só as crises da fé, mas há algo aqui que a gente pode entender bem. Não só a crise, mas a prova da fé. Há as crises da fé, claro que há, mas há as crises da fé exatamente pelas provas da fé. Você já leu Hebreus 11, já, não é? Galeria dos Heróis da Fé. E por que a Galeria dos Heróis da Fé? Porque eles foram provados. Não há heróis da fé sem provação. Não há heróis da fé sem que a fé seja testada. Se você pode abrir sua Bíblia comigo, 1 Pedro 1,7. Pedro vai nos dizer algo. E notem que quem diz isso é aquele que estava no barco naquele dia. E o segundo exemplo que nós vamos usar sobre as dúvidas vai envolver ele. 1 Pedro 1,7. Para que a prova, o que exige uma vida de fé, a prova, o teste da vossa fé, é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então aqui Pedro coloca diante de nós uma questão, irmãos. Às vezes a gente usa, e vejo muitas pessoas usarem, e entendo que estão usando num desejo certo de entender isso, apenas usando os termos errados. Muitas vezes a gente não fala assim, sobre uma fé pequena ou grande. Olha, isso não aconteceu porque a sua fé é pequena. Olha, aquilo se deu porque sua fé é grande. A fé tem tamanho. Qual é o tamanho de fé necessário para ser salvo? Tamanho de um grão de mostarda. Já plantaram alface? Facinho você perder a semente de alface, ela é mínima. Mas é ela que dá o pé de alface. Daquela mínima semente, um pé de alface. De um pequeno grão de mostarda, uma tremenda árvore. Não é o tamanho da fé, é a presença dela. A salvação não vem pelo tamanho da fé, porque simplesmente fé não tem tamanho. Quando Jesus usa a expressão homens de pequena fé, ele está, e não há outra forma melhor em português do que demonstrar isso, mas aquilo que ele está questionando, por todas as vezes que vai usar essa expressão, você pode ler o contexto, você vai chegar a essa circunstância. Homens de pequena fé significa homens de pouca experiência na vida com Deus. Homens de pequena fé, por que duvidastes? Vocês são tão inexperientes assim na vida cristã, que vocês estão sempre duvidando. A fé, ela não pode ser aumentada, mas a fé pode ser purificada. Para que serve a prova da fé? Para aumentar a sua fé? Não, ela não tem tamanho. Serve para purificá-la. E purificá-la de quem? De mim mesmo. A prova da fé, o teste da fé, serve para que eu aprenda que eu não tenho condições de conduzir a minha própria vida. Eu não tenho condições de tomar as minhas próprias decisões sem a sabedoria que Deus dá. A Bíblia usa essa imagem sobre isso, dizendo sobre aquele que confia no seu próprio braço. O que significa confiar no próprio braço? Salomão orou quando foi ordenado a rei. Ele disse: Senhor, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Não me des a pobreza para que eu, furtando, não venha envergonhar o teu nome. E não me des a riqueza para que depois eu diga que o meu braço adquiriu tudo isso. Nota como funciona a questão? A fé, ela é provada para nos livrar de nós mesmos. Nós temos uma capacidade tremenda de dizer: deixa comigo. Deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu conserto. Deixa comigo que eu faço. E para que servem as provas? Para mostrar para a gente que não existe nada de deixa comigo. Você é muito mais fraco do que você imagina. Mas provar para você que você é fraco é uma coisinha difícil. Como é difícil provar para a gente que a gente não vale nada. Como é difícil convencer-nos que não há como andarmos nessa vida pela fé, nos enganando que temos algum poder, alguma capacidade ou qualquer outra forma de resolver os nossos problemas. A Bíblia, por exemplo, usa a respeito do dinheiro, ele diz: não confies no dinheiro, ele voa mais rápido do que você imagina. Agora olha para a saúde, não é assim também? Hoje a gente está aqui forte, tranquilo.
Eu lembro que falavam sempre para mim: olha, quando você fizer 40 anos, você vai ver realmente, depois dos 40, é um morro para baixo, é uma descida vertical. Me deixaram apavorado com tudo isso. No dia que eu fiz 40 anos, acordei ruim de tudo. Pensei, já começou. Pronto, era verdade. Não é como a mente sugestionada vai trabalhando na vida da gente, né? Mas a gente é muito mais fraco que imagina. Sabe, irmãos, eu me alegro pela sua presença aqui. Eu me alegro pela sua presença na igreja, sem me entristecer pelos que não estão aqui. Porque eu acho que deve se alegrar pelo que há, pelo que é verdadeiro está aqui. E eu me alegro pela presença de vocês aqui. Mas a sua presença aqui é uma forma de você dizer para si mesmo que você não tem a força que você imagina que tem e que precisa de Deus. É assim que nós agimos. Então existem as provas da fé, e elas servem para quê? Para nos mostrar realmente que nós não somos tão fortes e capazes da forma que pensamos. Então nós temos que chegar à conclusão sobre a natureza da fé. Qual é então essa natureza da fé pela qual eu preciso andar para vencer os temores da minha vida? Eu preciso dizer-lhes então que a fé, ela não é uma questão de emoções. Emoções são variáveis. Fé não é emocional. Fé não é, hoje acordei bem, amanhã não acordei tão bem assim. Tem alguns de nós que acordam mal todos os dias, simplesmente porque tem que acordar. Tem outros, ontem nós fomos, depois do culto aqui, na sexta-feira, fomos para Itaúsu, na igreja do meu sogro e da minha sogra, e lá o jantar é depois da meia-noite. Então tem o culto, tem o tempo de oração, até meia-noite. Eles só vão para o jantar, diferente da gente aqui, que normalmente é às 10, não é às 22. Lá eles só jantam depois da meia-noite. Então nós acabamos chegando na casa do meu sogro, eram 2 horas da manhã, no dia 1º, ontem. Era 5h30. A minha sogra estava batendo as panelas. 5h30. Ela estava ali tentando não incomodar. Mas ela disse depois, olha, não tem jeito. Eu acordo, tenho que levantar, tenho que ser útil, tenho que ser prática. Tem gente que é assim. 5 horas da manhã, a 100 por hora. Tem gente que 10 horas da manhã está a 20. Nós somos assim. Já pensou depender a nossa fé disso? Das nossas emoções, das questões variáveis? A fé também não é algo mágico. Não é assim, agora eu vou crer e tudo vai acontecer. Não é isso. Isso não é fé. Isso é superstição. Fé é a resposta à verdade. Isso é fé. Qual é a natureza da fé? Nem emocional, nem mágica. Fé é a resposta à verdade. E por isso os discípulos falharam no texto que lemos. Porque fé é a confiança posta em ação, em resposta à verdade. Sabe, antes desse dia no barco, os discípulos já tinham visto Jesus libertar os endemoniados em Cafarnaum, curar a sogra de Pedro, curar paralíticos, curar o servo do centurião, ressuscitar o filho da viúva de Naim. Enquanto estavam no barco, ao invés de perguntarem, Senhor, não te importa que pereçamos? Eles tinham que ter feito o quê? Lembrar-se disso. Isso é a verdade. O que a fé é a resposta à verdade. De forma que nós não permitimos que o descontrole e o pânico controlem a situação. Ouça isto, a fé se recusa a entrar em pânico. Por quê? Porque conhece o seu Deus. A natureza da fé é uma natureza de conhecimento. 2 Timóteo 1,12 diz assim, Paulo dizendo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque sei em quem tenho crido. Desculpa, eu acho que eu citei certo, não é? Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso. Esta é a resposta às crises. Esta é a resposta às dificuldades. Lembre-se
daquilo que você sabe. Lembre-se daquilo que realmente é a verdade e haja por base na verdade. É assim que os temores são vencidos. É assim que os temores são deixados e a fé ocupa o seu lugar. Sobre os temores, alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação da parte dos irmãos? Alguém? Pode perguntar, falar, comentar, dar um exemplo. Tranquilos, então? Vamos para a parte das dúvidas. Esses foram as questões em relação aos temores. Temos uma outra questão aqui. Agora nós tratamos das dúvidas. Temores são um inimigo, mas dúvidas também. Então abra a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Tendo verificado que o andar pela fé deve vencer os nossos temores, Mateus capítulo 14 nos dá um segundo exemplo agora, de como vencer agora as dúvidas que nos atacam também. Verso 22 de Mateus 14. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós completamos a questão sobre os temores, falando da natureza da fé. Onde está a vossa fé? E realmente tratando de uma fé que não se deixe entrar em desespero. Agora nós tratamos de um segundo texto, onde a diferença é que Jesus não estava no barco. Novamente eles enfrentam tempestades. Novamente eles enfrentam lutas. Agora a diferença é, Jesus não está no barco. A tempestade rugia e Jesus aparece repentinamente. Ele, pelo seu poder, novamente acalma. Agora não é uma novidade. Ele já tinha feito isso antes. Ele acalma a tempestade. Então, diante desse contexto, vendo Jesus andar sobre as águas, Pedrão, sempre ele, o sempre disposto, o primeiro da fila, o grande líder, ele era um grande líder. Ele deseja algo. Ele quer fazer o mesmo que Jesus. Andar sobre as águas. E ele durante um tempo faz. E depois começa a afundar. Sabe, esse andar de Pedro representa bem o que as dúvidas fazem conosco. Eu usei essa demonstração em relação aos temores, então vou usar ela em relação à fé também. Você está aqui andando pela fé. Você está firme, está bem. Você está lendo a Bíblia como deve ler. Sabe quantos capítulos tem que ler a Bíblia por dia? Tem que ler para ler a Bíblia num ano? Quantos capítulos mais ou menos? De 3 a 4, né? Alguma coisa assim. Sabe, eu não divido por capítulos, eu divido por páginas. Então, ontem eu peguei a minha Bíblia, 1360 páginas, e dividi pelo número de dias que eu quero ler a Bíblia. Então, se eu quero ler ela num ano, eu leio 6 páginas por dia. Se eu quero ler ela em 6 meses, eu leio mais ou menos umas 11 páginas por dia.
Eu divido por páginas e faço assim a minha leitura. A minha última leitura, semestre passado, foi em 6 meses. Eu segui essa ordem e li de 1º de julho a 31 de dezembro a minha Bíblia toda. Ou seja, se planejando a gente chega lá. Mas não foi tão fácil assim. E eu faço algo para mostrar para mim como eu sou infiel. Eu faço o seguinte, ali junto do capítulo, eu escrevo a data que eu li o capítulo. Então, eu leio tantos capítulos naquele dia, todos aqueles capítulos, ali onde está marcado o capítulo, eu coloco a data, para me lembrar de uma coisa. Sabe, depois, quando eu terminei a leitura, eu fui folheando, eu fui olhando assim, nossa, aqui eu fiquei 2 dias sem ler. Mais adiante, uma sequência grande, mais 2 ou 3 dias. O que aconteceu nesses dias que eu não pude continuar a minha leitura? Isso me lembra de que, olha, não é simplesmente um andar aqui ou acolá, mas andar todos os dias. Então, quando eu vi isso, eu priorizei que a leitura da Bíblia sempre fosse a primeira coisa do dia, para que nada no dia a interrompesse. E assim também a nossa vida. Nós andamos por fé. Este é o modo que Deus quer. Mas aqui ou acolá, nós temos o quê? Dúvidas que assaltam a nossa fé. E parece que o andar pela fé já não é tão como deveria ser. Até que as dúvidas são vencidas, eu volto a andar pela fé, enfrento dúvidas de novo, volto a andar pela fé. Esse é o caminho que nós seguimos. Sabe qual é o ideal? E aqui nós temos que reconhecer isso claramente. As dúvidas vão existir. É inevitável. Agora nós temos que entender o que elas são e como fazer com que esse tempo de dúvidas seja o mínimo possível. Ou seja, não permitir que as dúvidas realmente nos façam andar, não pela fé, mas pelas dúvidas, por um tempo mais longo que vai nos prejudicar. Então, quanto antes nós solucionarmos isso, menos nós afundamos. Seria mais ou menos assim na prática. Eu creio que esta questão da dúvida entra naquilo que Jesus falou, homem de pouca fé. Porque duvidastes, ou literalmente, porque abristes as portas às dúvidas. Pedro, ele estava andando muito bem, quando de repente começa a afundar. Deixa eu começar tentando demonstrar isso, falando primeiro do nosso temperamento. Sim, nós somos diferentes. E quando nós somos salvos, o nosso temperamento continua exatamente o mesmo. E cada um de nós possui um temperamento distinto, suas próprias características, seus problemas específicos, suas áreas de dificuldade. Vamos analisar o homem que afundou na água. Como que era o temperamento de Pedro, gente? Você consegue descrever algo? Como que era? Lembra algumas coisas que ele fez? Cortou a orelha de Malco, né? Lá no Getsemane. Repreendeu Jesus, porque Jesus disse que ia morrer na cruz. Como que era Pedro, assim, na sua mente? Precipitado, principalmente alguém precipitado. Como que era Pedro? Inconstante? Oscilante, não é? Ele também era enérgico, porque quando ninguém resolvia fazer nada, ele fazia. Estava todo mundo inerte, ele ia lá e fazia. Essa questão de andar sobre as águas demonstra um homem de uma decisão rápida. Ele vê Jesus e já fala, o que ele quer? Ele quer o mesmo. Isso, não entendi. É também medroso, com certeza. Impulsivo. Era assim que ele era. E foi esse homem que disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo pelas águas. Mas logo depois, amedrontado, ele começa a afundar. Pedro é literalmente uma pessoa instável, que no momento está no topo e outro momento está no fundo. Sempre o primeiro apresentar-se como voluntário. Mas ele reflete um problema que afeta a todos nós. Agir sem pensar. Essa é uma dificuldade. Sabe, independente do nosso temperamento,
Uma das dificuldades que nós enfrentamos é que nós queremos exercer fé sem estar baseada numa verdadeira reflexão. Nós queremos exercer fé sem realmente fazer que a nossa mente e o nosso coração sejam recordados daquilo que Deus disse, daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus é. Quando você age sem estar baseado em quem Deus é, isso não é fé. Entenda isso. Quando você age sem estar baseado naquilo que Deus prometeu, ciente das suas promessas, isso não é fé, é precipitação. Então a precipitação tem criado dúvidas em meio ao caminho, e nós temos que cuidar dela, agindo da forma correta biblicamente. Agora temos que pensar também no lugar das dúvidas no nosso caminhar. Eu vou fazer uma pergunta. Pode o crente ter dúvidas em sua caminhada? Se não pode, eu tenho que resolver um problema, porque eu tenho. Pode. Você enfrenta dúvidas no seu caminhar? Todo dia. Todo dia. Você enfrenta dúvidas nas suas decisões, no seu caminhar com Cristo? Não tenham dúvidas. Agora, ter dúvidas significa que eu não tenho fé? Não. Ter dúvidas não significa que eu não tenho fé. Porém significa, e eu tenho que cuidar exatamente com isso, é quando eu deixo as dúvidas dominarem a minha vida e não a fé. Esse é o problema. O problema não é ter dúvidas. O problema é permitir que as dúvidas te dominem. O problema não é duvidar. O problema é permitir que as dúvidas sirvam de freio à sua vida. O problema de Pedro não é que ele era incrédulo. Gente, um homem para descer do barco e colocar o pé sobre a água profunda e sair caminhando por ela, você quer chamar esse homem de incrédulo? Imagina o primeiro passo, tirar o pé do barco e colocar sobre a água, daí vou afundar ou não? Gente, a pessoa que faz isso, ele não tem dúvida nenhuma que ele vai andar sobre as águas. Ele não foi assim, ó, aqui a mão no barco, ali a água, daí ele bota o pé assim. Sabe quando a gente quer ver se a água é quente ou fria? E coloca o pezinho. Não, gente. Ele pegou o pé e ó, foi. Sem dúvida nenhuma. Nenhum homem faria isso duvidando. Nenhum homem faria isso se duvidasse que aquilo era possível. Ele estava vendo Jesus fazendo isso. Qual é o problema? É que quando já estava caminhando, ele permitiu que a fé fosse colocada de lado e as dúvidas o controlassem. Esse é o problema das dúvidas. O que será a solução bíblica dentro disso? A Bíblia nos chama a trabalhar com, deixa eu usar o vermelho. Sempre será isto. Como as dúvidas são vencidas, você precisa de conhecimento. As dúvidas são vencidas por meio do conhecimento. Notem o que os discípulos disseram quando viram Jesus. É um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus diz, não tem bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. A fé cristã, ela começa e termina com um conhecimento do Senhor. Não é uma emoção, não é um passo cego, mas é conhecimento. As pessoas dizem, eu creio, mas muitas vezes sua fé é inútil, porque não é direcionada à pessoa de Cristo. A razão e base da fé, a razão e base, melhor, da nossa salvação, não é a nossa fé. A fé é o meio
A razão é qual? Jesus Cristo. A fé é exercida, Jesus é conhecido. Então, como que você exerce fé? Conhecendo Jesus. Como que você vence as dúvidas? Conhecendo Jesus Cristo. Como que você vence as crises que as dúvidas geram? Sabendo quem Jesus é. Quando Pedro começa a naufragar, homem de pequena fé, por que você duvidou? E depois nós vamos entender por que Pedro fez isso. Dentro dessa questão do conhecimento, entra o grande problema. A gente conhece, a gente sabe, nós ouvimos a mesma verdade por décadas. Décadas e décadas e décadas. Sabe qual é o grande problema que nos leva às dúvidas? É este. Nós mesmos dentro do conhecimento, vou chamar isso de reflexões posteriores. O que são reflexões posteriores? Você toma conhecimento, olha, a coisa é assim, é assim, é assim, é assim que a Bíblia diz. Então, durante um certo tempo, você começa a andar por aquela forma, por aquele jeito, por aquela maneira, aplicando aquela verdade. E em determinado tempo você para e pergunta, mas será que é assim mesmo? É daí que vem nossas dúvidas. Mas será que é desse jeito mesmo? Mas será que é dessa forma mesmo? Mas será que é assim que eu tenho que viver mesmo? Irmãos, as reflexões posteriores são algo que prejudica muitíssimo a nossa fé. E por que prejudica? Porque as reflexões posteriores são uma arma de Satanás para nos enfraquecer. Você sabe, você conhece, você já provou, mas para no meio do caminho para perguntar se é assim mesmo. Vamos dar 2 exemplos. Sabe, muitos de vocês aqui já empreenderam grandes viagens, atravessando muitos estados do Brasil, antes de ter o telefone celular e o Google Maps. Sabe, a gente tinha, quando era uma viagem muito longa, e fiz viagens no Mato Grosso, do sul para o norte, daqui para lá, você tinha que pegar um mapa e estudar o mapa. Você comprava aquele guia 4 rodas, saía todo ano. E todo ano você queria comprar ele porque vinha atualizado, dizendo, essa estrada já está asfaltada, essa aqui é de chão, essa aqui é de ponte de madeira. Assim você tomava conhecimento de tudo. E você fazia um mapinha para colocar no painel do carro. E o que eu sempre usei era o seguinte, era passo a passo, não é? Então eu vou a tal cidade, de tal cidade a tal cidade. Então eu me conduzia pelas placas dizendo qual era a próxima cidade. Assim eu ia nas minhas viagens, de cidade em cidade. Hoje não, hoje é automático, né? Coloca lá no Google Maps, ele te mostra lá certinho, até onde tem parada para posto, restaurante, banheiro e tudo isso. Antigamente não era assim. Já pensou se numa grande viagem, 2.000 quilômetros, você parar a cada 1.000 metros para perguntar se o caminho é certo? Você anda 1.000 metros, anda 1 quilômetro e para. Está passando alguém. Ei, esse é o caminho que conduz à vida? Daí você anda mais 1 quilômetro. Para até chegar alguém para você perguntar, é esse o caminho mesmo? E você anda mais 1 quilômetro, para e espera alguém chegar. Talvez não tenha ninguém, tem lá uma vaca, um cachorro. Você vai perguntar para a vaca e o cachorro se está no caminho certo. Você vai andar? Você vai progredir? Tem uma ilustração muito interessante sobre isso. 2 irmãos receberam a posse de uma terra. Estava lá, o cartório entregou para eles, a folha, a posse era deles. Mas aquilo foi tão incrível, aquela posse chegou na mão deles de uma forma tão incrível, que eles tiveram comportamentos distintos. Um deles pendurou aquele papel de posse na parede e durante 365 dias trabalhou duramente. Fez tudo o que era preciso. Essa terra é minha, eu vou trabalhar nela e vou tirar dela o meu sustento. O outro irmão, duvidoso que aquilo era dele, todos os dias
ia na cidade, no cartório, com o documento e dizia: essa terra é minha mesmo? Ao final de 365 dias, o que aconteceu? Enquanto um progrediu, o outro não apresentou fruto nenhum. É assim que as dúvidas fazem. É assim que a falta de confiança faz. É assim que as dúvidas minam o nosso desenvolvimento espiritual. Mas agora, o que a Bíblia nos diz que deve ser o conhecimento em Cristo, o rejeitar as reflexões posteriores e o olhar para Cristo firmemente. Como que as dúvidas são sanadas? Quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo. Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, a completará até o dia de Cristo. Vamos voltar para Pedro, quando ele desceu do barco. Vamos tentar descrever a situação, gente. Como era a condição quando Pedro desceu do barco? Tinha vento? Sim ou não? Tinha onda? O mar estava bravio, certo? Como era a situação quando ele afundou? Tinha vento? Tinha onda? O mar estava bravio e Jesus continuava lá. Por que ele afundou? O que tinha de novo? O que surgiu de novo no meio do caminho para Pedro afundar? O que mudou nas condições que veio a tirar a atenção dele de Cristo? Nada. Assim é conosco. Nada mudou. Jesus continua no mesmo lugar. Mas qual é que foi o problema de Pedro? Ele saiu do barco convicto que uma vez que Jesus estava andando sobre as águas, ele também podia fazê-lo. Mas foi no momento que ele tirou os olhos de Cristo que toda aquela coragem e disposição sumiu. Da onde vêm os seus medos, os seus temores, as suas dúvidas? Vem exatamente quando você começa a olhar demais para si mesmo, começa a olhar demais para as coisas desse mundo e menos para o seu Salvador. Esse é o seu problema. Essa é a sua dificuldade. Você está com os olhos tão postos em tudo que você deixou de olhar firmemente para Cristo. E você começa a duvidar que realmente aquilo que Ele faz é possível. Nós realmente jamais devemos duvidar enquanto olharmos para Ele e formos iluminados por Ele. 2 Pedro 3,18 diz que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viver na dependência dEle. Começamos pela fé e continuaremos pela fé. Eu quero terminar lendo Judas, capítulo único, versos 24 e 25. Olha o que diz, verso 24: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Mas nota que ele diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Esse é Deus. As dúvidas não terão lugar se os seus olhos forem postos nele. As dúvidas não terão lugar se você colocar os olhos no lugar certo. Confiar que é possível. Você já entendeu a razão para tantos milagres de Jesus registrados nos evangelhos? Só tem uma razão para a gente ter certeza que Ele é capaz de fazer isso, para não duvidar dEle. Mas é quando duvidamos dEle que realmente patinamos nessa vida. Deixa eu terminar dizendo isso. Grande parte dos crentes acha que realmente são capazes de produzir algo bom no seu viver, algo que realmente seja valoroso.
E aqui eu não falo de prosperidade ou coisas assim, mas das coisas que realmente têm valor. A gente se engana achando que a gente é capaz. E se engana achando que se a gente entregar nas mãos de Deus, foi-se toda a nossa alegria, foi-se toda a nossa prosperidade, e a vida com Deus vai se tornar algo realmente enfadonho. As coisas não são assim. É isso que os temores e dúvidas querem provocar em nós, a confiança em nós mesmos, e não a confiança em Jesus Cristo, como aquele que comprou a nossa vida. Então, vencemos as dúvidas e os temores, quando temos os olhos postos em Cristo. Então, cresça no conhecimento de Cristo e na confiança nele. E com certeza, suas dúvidas e temores serão também vencidos. Enquanto os meninos escolhem um hino para cantarmos, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo na sua casa.